bem, seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre importação da China. Eu sou Betânia Barros e na aula de hoje vamos falar sobre como funciona a importação. Vou te passar pelo processo de importação, pelas dúvidas mais comuns que eu escuto dos meus seguidores, alunos, clientes, e vou te elucidar de uma vez por todas como que funciona aí essa caixinha preta da importação. Quais são as etapas, o passo a passo que é seguido na importação, qual é o investimento mínimo exigido, qual é o tempo para o produto importado chegar no Brasil, como que é feito esse transporte, enfim, vou passar aí pelas dúvidas mais comuns. Então, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza absoluta que você vai sair dessa aula com muito mais clareza sobre qual é o próximo passo que você vai ter que dar na importação, o que você precisa fazer e como saber aí se você vai ter lucro na importação ou não. Bom, então bora lá para o conteúdo em si. Esse é o tema da aula de hoje, como funciona a importação. O que acontece? Quando a gente fala de importação, é importante a gente saber qual que é o passo a passo que a gente vai ter que seguir, né? Quais são as etapas aí que vão ser seguidas durante essa importação. Então, eu vou começar na primeira parte da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse passo a passo. E quando a gente fala de passo a passo e etapas, eu quero trazer para vocês duas grandes etapas na importação que é muito importante aí você conhecer. Que é a pré-importação, que é a primeira grande etapa, é uma etapa muito importante. A gente fala, Betânia, mas esse negócio de pré-planejamento, né? Comigo não, quero começar logo a importar. E não é bem assim. Você precisa fazer uma boa pré-importação para você saber se vale a pena importar aquele produto, se o produto não vai ficar retido, se tem exigência, a quanto que ele vai chegar para você. Beleza, a cadeira aqui custa $5 na China e tá chegando aqui para mim a quanto? Quanto que vai chegar aqui no meu depósito? Você tem que saber isso. Não adianta, o preço que tá lá para o fornecedor chinês, que você tem que pagar para ele, é só uma parte de tudo isso. Então, é muito importante aqui, antes de fazer qualquer pagamento, de fechar a importação, você tem que saber se ela é lucrativa ou não. Então, a gente faz a pré-importação. Eu falo que fazer uma boa pré-importação, né, fazer um bom planejamento da importação, já é mais de metade do caminho andado. Você nem começou a importação ainda, mas você já está com mais da metade do caminho já trilhado para ter certeza que sua importação ela vai ser de sucesso, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que você faz, né, no pré-importação, beleza, eu vou importar. Abriu o olho, falou, não, agora eu vou importar. E aí, o que você vai fazer? Primeiro passo, definir o produto. Então, é a definição do produto a ser importado. Né? Você vai importar o quê? Cadeira, copo, roupa, fone de ouvido, caneca, né? Então, assim, você precisa ter essa definição para você buscar fornecedores. Então, beleza, esse é o primeiro passo. Betânia, não sei exatamente. Eu sei que eu quero importar móveis de praia. Beleza. Aí você vai ver o catálogo do fornecedor na China e escolher o produto lá, o móvel de praia que você quer. Então, assim, é legal você ter essa visão até para você procurar o fornecedor. O produto certinho, a especificação certinha, você vai ver ali o que o fornecedor tem para oferecer. E aí entra a segunda etapa, que é a busca de fornecedores. Você sabe que você quer importar, por exemplo, cadeira de praia. Então, você vai encontrar fornecedores que tenham esse produto. E aí, onde que eu vou encontrar fornecedor, Betânia? Você pode encontrar fornecedor de várias formas, né? Você pode ir para a China, visitar uma feira, né, que tem vários fornecedores expondo e escolher um fornecedor. Você pode contratar alguma empresa que faça esse tipo de trabalho de encontrar fornecedor para você, né? Igual a minha empresa mesmo é uma dessas, a Pontial. Ou você pode fazer a busca de fornecedor por você mesma, no Alibaba, por exemplo. E eu super indico que você comece aí fazendo a busca por você mesma. Antes de levar para empresas, fazer isso para você, antes de ir para a feira, você precisa entender quais são as opções, os preços. E aí, depois, se precisar, você vai para essas outras formas. Mas primeiro, faz aí a busca de fornecedor pelo Alibaba, né? Você faz aí pela internet, no seu tempo e tal. Então, beleza, você definiu o produto, cadeira de praia, você vai procurar fornecedores de cadeiras de praia no Alibaba.
E aí depois entra uma etapa muito importante, que é beleza. Gostei aqui dos fornecedores e tal, eu quero importar essa cadeira aqui. Né? Você tem que saber o produto específico que você vai importar para você conseguir fazer a seguinte etapa, que é consulta de NCM e tratamento administrativo. NCM e tratamento administrativo. Eu não sei aí, talvez você já saiba o que é NCM, porque se você já trabalha com esse produto, ou você já trabalha no mercado, a NCM é a nomenclatura comum do Mercosul, é o código fiscal daquele produto. Tudo que você olha aí em volta e tal, tem uma NCM associada. Né? E isso é como o governo entende aquele produto, como que ele entende que vai ser pago impostos sobre esse produto e tal. Então, primeira coisa, eu vou importar cadeira de praia feita desse material. Aí você define qual que é a NCM desse produto. Tem algumas formas de você fazer isso. Depois eu posso postar vídeo aqui no canal sobre isso. Deixa aqui os comentários para mim. E aí você definindo a NCM, você precisa descobrir qual que é o tratamento administrativo para aquela NCM. É o tratamento administrativo na importação. Então, por exemplo, eu descobri qual que é o código para copo. Aí eu vou lá no sistema, tem lá Receita Federal Simulador de Importação e vejo qual é o tratamento administrativo para copo. Se eu quiser importar copo, o que eu tenho que fazer? Tem alguma certificação que é exigida? Eu tenho que registrar esse produto, registrar o fornecedor, né? E aí a gente tem produtos que exigem metro, produtos que exigem Anatel, homologação, né? Que aí não é um tratamento administrativo, mas é um tipo de certificação que seu produto tem que ter também, homologação. Tem aí o MAPA, né? Que é o Ministério da Agricultura e Pecuária, a Anvisa, que é a Vigilância Sanitária, enfim, tem vários órgãos aí que não é só você importar o produto, você precisa ter essa certificação. Então é importante você consultar isso para que você já saiba incluir esses custos aí também que são importantes. Então aqui é mais essa questão da burocracia de importar aqueles produtos. Tem alguns produtos que são mais trabalhosos, outros que são menos. Você precisa saber isso aqui, porque se ele tiver alguma exigência de metro, por exemplo, você precisa colocar esse custo aí previsto aí na sua planilha. E aí a gente vai para o próximo passo, que é simulação dos custos totais da importação. Né? Então a gente tem aí todos os custos da importação que a gente precisa colocar numa planilha e beleza, falar, não, esse aqui são os custos para essa cadeira de praia chegar para mim. Ela tá saindo da China $5 e ela tá chegando aqui no meu depósito a $45, considerando frete, seguro, os impostos, todas as taxas e tal. Então você precisa disso para você definir se é viável ou não. E por fim, na pré-importação, a gente tem a última parte, que é a validação do fornecedor. O que acontece? Você encontrou o fornecedor, você viu ali a NCM do produto, você viu que se tem alguma burocracia, se não tem, aí se tiver, você já coloca ali na planilha de custo, definiu quanto que é o frete, todos os custos e tal, e aí você fala, beleza, estou pronto para importar, mas eu preciso validar o fornecedor e validar o produto. E aí, o que a gente tem? Auditoria de fábrica e teste de amostra. São as duas formas aí. Para você validar o fornecedor, você precisa contratar alguma empresa na China para ir lá e auditar a fábrica para você, né? Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz aqui na minha empresa, que a gente vai até a fábrica para você, tira fotos, vídeos, vê ali como é que é a área de produção deles. Vamos supor, eu tô comprando cadeira de praia, tem ali uma área de produção, maquinário, matéria-prima, produto acabado que é de cadeira de praia? Isso que a gente verifica. Verifica também documentação, alvará de funcionamento, licença de importação, certificação, vê tudo certinho, vê se a empresa está registrada na China, o nome, o endereço, se bate com o endereço que a gente está. Essa é a parte de validação do fornecedor, que é feita uma auditoria de fábrica, que custa aí, em média, uns $300 por visita. E tem uma outra validação que é do produto em si, né? Que você quer testar o produto. E aí, como que você testa? O produto tem que ser enviado para você, para o seu endereço. Aqui não é todo produto que dá para enviar, né? Tipo, vou comprar um maquinário para minha fábrica. Você já vai comprar uma unidade, como é que você vai testar uma amostra? Se você for testar uma amostra, já vai ter trazido da máquina. Ou então, vou comprar um produto que é muito grande. A própria cadeira de praia, é difícil trazer uma cadeira de praia de avião. Você vai pagar caríssimo por esse frete.
Então, você talvez não seja viável ter acesso à amostra, né? E aí você precisa analisar, ver com o fornecedor o peso, o volume, fazer uma cotação aí do frete e tal. Algumas fábricas até dão a amostra grátis, você só paga pelo transporte, outras vão cobrar pela amostra. Mas, de qualquer forma, é importante. Se você puder testar a amostra, teste sim, né? Antes de você comprar aí uma quantidade maior. Então, beleza, a gente terminou aqui essa primeira grande etapa da importação, que é a pré-importação. Aí você está pronto para tomar uma decisão. Você vai importar? Então, eu até vou colocar aqui, ó, tomada de decisão. Você precisa tomar uma decisão aqui, importar ou não, né? Esse aqui é o ponto que você decide com base em todas as informações que a gente viu acima aí, né? Que a gente viu de preço, você testou o produto, você validou o fornecedor, aí você toma a sua decisão. Betânia, eu vou importar. Aí você parte aqui para a próxima etapa que eu vou descrever agora. Betânia, eu não vou conseguir importar esse produto, tá muito caro ainda, não tá chegando a um bom preço para mim. Desisto? Não, o que você pode fazer? Você pode procurar outro fornecedor, né? Talvez esse seja caro ainda. O ideal aqui é que você faça uma busca bem aprofundada, você pesquise bastante para você chegar já no fornecedor mais barato. Mas talvez você precise pesquisar um pouco mais. Ainda foi pouco, então pesquise mais. Você pode, por exemplo, aumentar a quantidade, né? Porque o fornecedor te passa a cotação de acordo com a quantidade que você está importando. Então, importe mais. Estava importando 1.000, tente ver com ele se 2.000 unidades ele faz mais barato. Veja o frete, ele não vai ser o dobro, vai ser um pouco mais barato proporcionalmente. Então, você vai refazendo os cálculos, mudando a quantidade de produto, mudando o fornecedor. Ah, Betânia, não tá dando. Pode ser que esse produto não seja viável para você importar na quantidade aí que você consegue pagar. Então, procura outro produto. Talvez esse produto não é o produto para você começar importando. Então, não desista. Vá fazendo aí, voltando nas etapas até você encontrar um produto lucrativo. Beleza, Betânia, encontrei um aqui com uma margem muito boa, quero importar. O que eu faço? Aí a gente parte para a importação em si, e o primeiro passo, depois que você definiu que você vai importar, é você fazer a preparação dos documentos, né? Então, a gente precisa preparar os documentos de importação, que é, por exemplo, o invoice, que você vai usar para pagamento, entender também como é que o que vai ser o packing list do produto, se tiver certificação, licença, tudo que tiver aqui, você vai ter que começar a fazer aqui. E aí, aqui é importante também envolver que você já definiu que você vai importar. Então, o que você precisa fazer? Ir atrás do seu despachante aduaneiro. Se você não tem um, você precisa encontrar um da sua confiança, que seja um bom profissional, e falar com ele: olha, eu quero fazer essa importação, esse aqui é o documento, esse aqui é a NCM que eu achei, o tratamento, a simulação. Ele vai conferir tudo isso para você. Aqui você já vai ter que contratar ele mesmo para fazer o desembaraço aduaneiro. Então, faz parte do pacote ele te ajudar nisso, né? Então, não adianta a carga chegar no porto e falar: despachante, vai lá tirar para mim. Às vezes pode ser muito tarde, o documento está errado, você pagou do jeito errado. Então, envolva o despachante aqui. E aí, beleza, você preparou a documentação, fechou com ele, ele falou: não, tá ótimo, pode partir. Peça ele para conferir aqui tudo que você estudou antes e tal. Aí você vai fazer a negociação e pagamento, né? Você já, claro, já estava negociando com o fornecedor desde o início, lá quando você começou a conversar com ele, mas aqui você vai fazer aquela negociação final, falar com ele: não, beleza, é isso aqui, fechar e fazer o pagamento em si. E aí, depois a gente vai falar mais para frente nessa aula como funciona o pagamento aí, quais são as condições, quanto você paga, em que momento você paga e tal. Mas aqui você já começa tendo que pagar alguma coisa. E aí, beleza. Aí a fábrica vai produzir, né? Aí aqui o produto entra em fabricação. Então, vamos colocar aqui, produção. E ela é feita pela fábrica. A fábrica que vai aí fazer essa produção. Você não vai produzir nada, né? Você vai só aguardar. Então, você fica aguardando ela produzir. O tempo que a fábrica demora para produzir, ele varia muito de acordo com a fábrica, né? Então, por exemplo,
Tem fábrica que ela tá com muito pedido, então ela vai te falar, eu preciso de 45 dias para te entregar. Tem outros que estão mais de boa, ela fala, não, já começa a produzir aqui daqui 20, 25, 30 dias eu te entrego. Então, isso varia. O que a gente vê aí, em média, é uns 30 dias. Você faz o pagamento ali do primeiro montante, que ela te cobra antecipado, normalmente é uns 30%, e aí depois de 30 dias ela te entrega a carga, fala, a carga tá pronta. Então, o que acontece? Você pagou o adiantamento lá, normalmente 30%, e aí a fábrica produziu. Antes de você pagar o restante, né, você precisa fazer o que a gente chama aqui de inspeção de qualidade. Inspeção de qualidade e, se possível, tem também a inspeção de carregamento. O que é isso? É assim, a fábrica produziu, você colocou lá nos documentos que você vai comprar, suponha que seja lá a tal da cadeira de praia. E aí o auditor, ele foi lá na fábrica, viu que a fábrica realmente é muito boa, está registrada, tem documentos, todos conformes, tem a área lá de produção, controle de qualidade e tal, tudo ok. E aí, mas assim, aí a fábrica produziu, aí o que ele vai fazer? Você vai contratar um inspetor para ir na fábrica de novo. Aqui, novamente, o preço aí é em torno de $300. E aí, o que ele vai verificar aqui? Não é a fábrica, não é documento, isso ele já fez. Ele vai verificar o produto que você comprou. Você comprou aí, por exemplo, 10 mil cadeiras de praia. Então, ele vai pegar, ele vai pesar esse produto, ele vai medir, ele vai ver a qualidade que é ali, por exemplo, do material que compõe aquela cadeira. Ele vai fazer testes, ele vai ver a embalagem que tá, se tá boa, se tá firme, o que tá na etiqueta, se tem código de base, ele vai escanear o código de base, ver se tá correto. Enfim, ele vai verificar ali o seu produto para ter certeza que tá tudo ok, que a fábrica não cometeu nenhum erro, não teve nenhuma desatenção na produção e tal. E aí, estando tudo ok, o que você vai fazer? Fazer o restante do pagamento para a fábrica, porque ela não vai liberar essa carga, principalmente na primeira compra aí, nas primeiras, antes de você pagar 100%. Aí você faz o pagamento da carga do restante, né? Porque você já pagou lá para começar a produção 30%, você paga o restante. Aí o que a gente tem que fazer? Aqui é bom, muitos importadores não fazem, mas é bom fazer a inspeção de carregamento, que é o quê? É você colocar a carga dentro do container. Então, tem que ser feita algumas checagens, como, por exemplo, se o container está limpinho, está seco, não tem furo, porque senão pode danificar a carga em alto mar. Tem que verificar também, por exemplo, quantas caixas foram colocadas, se a carga não foi só jogada no container, condicionada mal, que pode quebrar, né? Enfim, fazer essa inspeção aí de carregar o container, contar o número de caixas que entrou ali, quais caixas entraram, quais produtos, fechar o container, lacrar o container, né? Existe um lacre que é colocado ali que ninguém pode abrir, né? A não ser a Receita Federal ou você, quando o produto chegar aí para você. Então, isso é feito na inspeção de carregamento. Algumas vezes, alguns clientes não querem fazer o carregamento, outras... Aí depende muito da natureza do seu produto. Agora, a inspeção de qualidade eu acho que é realmente muito importante, principalmente aí no início, né? Que você está fazendo as primeiras importações e tal, e o custo é em torno disso que eu falei, $300. Então, beleza. Fez a inspeção de carregamento e tal. Qual que é a próxima etapa dessa carga? Transporte internacional. Né? Então, essa carga ela vai entrar no transporte internacional, ela vai ser transportada até o Brasil, por exemplo, aqui de container, ou se for uma carga pequena e tal, pode vir de avião. E aí, quando ela chega no Brasil, ela vai passar pelo despacho aduaneiro, e aí ela vai ser desembaraçada. E aí, quem vai fazer isso aqui para você é o seu despachante aduaneiro. Aqui, quem vai fazer é o agente de cargas. E depois, ela é feita o transporte interno, que é aquele transporte, por exemplo, do porto ou aeroporto até a sua carga, até o seu depósito. Né? Então, essas são as outras etapas aí que a gente vê na importação, no passo a passo aí. Aqui, eu tô falando de uma importação que é a importação despacho comum, que é aquela importação de container, de navio, né, principalmente.
Ela é marítima ou aérea, aquela importação maior, né? Muitas vezes feita aí de container e tal. Só que existe uma outra importação, e é legal também eu mostrar para vocês esse passo a passo aí, que é a importação simplificada. Então, eu vou copiar aqui e vou colocar aqui para vocês verem essa outra importação. Só que aqui, o passo a passo não vai ser mais da despacho comum. Aqui vamos falar do passo a passo da importação simplificada. E aí, o que acontece? O que a gente tem que fazer? Definir o produto a ser importado, você precisa definir o que você quer importar, né? Se você vai importar, por exemplo, cabo de carregar celular, você vai importar capinha de celular, você vai importar bijuteria, você vai importar cílios postiços, enfim, você define o produto, depois você vai encontrar fornecedores para aquele produto, por exemplo, no Alibaba, que é onde eu indico que você procure. E aí você faz a consulta da MCM Tratamento Administrativo para ver aí se tem alguma exigência de importar esse produto, para importar esse produto, certificação, licença de importação e tal. Se tiver, esse produto ele não pode ser importado através da importação simplificada. Mas se não tiver, você pode importar sim. Aí você faz a simulação dos custos totais. Beleza, esse produto aqui, por exemplo, esse fone de ouvido, ele custa $1 na China. A quanto que ele vai chegar para mim? Considerando os impostos, frete, seguro, taxas administrativas e tal. E aí você vai saber a quanto que o produto chegou para você. Aqui, se possível, você vai validar o produto. O fornecedor talvez não vai ser viável por conta de que a importação simplificada ela tem um investimento menor, né? Então você não... Como é que você vai gastar, às vezes, R$2.000 na importação e você vai pagar aí, não sei, R$1.500 só numa validação, numa auditoria de fábrica? Não faz sentido. Então, o que a gente faz aqui normalmente é fazer uma validação do produto, que é o teste de amostras, né? Você compra a amostra aí e a fábrica manda para você via DHL, por exemplo. É importante você testar e, claro, aqui tenha o dobro de atenção na busca do fornecedor, na qualificação dele, entender o perfil dele no Alibaba, fazer uma investigação ali para ver que está tudo ok com aquele fornecedor e que ele é um fornecedor bom, um fornecedor confiável e com bom preço. E aí a gente parte para o momento de tomada de decisão, que você vai decidir se você vai importar ou não. Né? Vale a pena importar aquele produto? Se valer a pena, você vai para a próxima etapa. Se não valer a pena, o que você faz? Você volta na pré-importação, define outro produto, ou busca o fornecedor para esse mesmo produto, ou aumenta a quantidade, enfim, até você encontrar um produto que vale a pena importar. E aí a gente parte para a importação. O que você precisa fazer? A primeira coisa é preparar os documentos. Aqui quem prepara os documentos é você, né? Você não precisa ter um despachante aduaneiro aqui na simplificada. Então, você mesmo vai preparar, é importante você ter os checklists aí, saber os modelos dos documentos para você preencher. Aí você faz a negociação e o pagamento internacional, você paga o fornecedor. Normalmente aqui você vai pagar 100% adiantado, ou se o fornecedor já tiver estoque, né? Então ele vai te falar, não, só me paga o 100% que eu já libero a carga para você. Ou ele fala, me paga 50% quando ficar pronto. Aí você tem que ver com ele a condição. Aqui pode ser feita a produção, muitas vezes vai ter pronta entrega ou vai ter que ser produzido pelo fornecedor, pela fábrica e tal. Então você precisa ver com ele aí. Aqui no caso também não vai ter inspeção de qualidade de carregamento porque é uma quantidade muito pequena. E aí é feito tudo isso aqui pela mesma empresa. Você não vai ter várias empresas trabalhando nisso. Você vai ter a mesma empresa que é, por exemplo, a empresa Courier, DHL, FedEx, UPS, que ela vai fazer o transporte para você. Eu indico essas três aí, pode ser também pelos correios, mas é bem mais ruim o serviço, então não vale muito a pena. Então ela vai pegar essa carga pronta lá pelo fornecedor, ela vai fazer o transporte internacional, chegando no Brasil, ela mesma faz o desembaraço aduaneiro, vai te cobrar ali as taxas e tal, você vai pagar as taxas para ela, e aí ela já entrega e faz o transporte interno para você, né? Por exemplo, a carga chegou no aeroporto de Guarulhos, DHL, ela vai entregar no seu depósito, em Minas, Goiás, enfim, onde for. Ela já faz tudo isso, aí é um serviço que a gente chama aí de porta a porta, é um serviço muito legal, porta a porta, door to door, em inglês, né, que a gente fala. Então, essas aí são as etapas, o passo a passo, vou colocar aqui tudo numa mesma página para ficar mais, vamos ver se cabe.
Isso. Essas são as etapas que a gente tem aí na importação simplificada. E aqui em cima, que eu mostrei anteriormente, a gente tem o passo a passo na importação despacho comum. Faltou aqui o comum. Então, esse aqui é o passo a passo na importação despacho comum. E beleza, aqui você sempre vai trabalhar junto com o agente de cargas, é ele que vai fazer esse transporte. Quem vai fazer o desembaraço aduaneiro aqui é o despachante aduaneiro, que também vai te ajudar a fazer o transporte interno. Então, não é você que precisa fazer tudo isso. Você tendo os parceiros, você consegue também fazer isso com muita facilidade. Então, beleza. A gente viu aqui quais são os passos aí em cada uma das duas modalidades de importação que a gente tem hoje aí, quando você importa com fins de revenda. Então, bora para o próximo tópico, que eu vou falar para vocês agora sobre investimento mínimo. Essa é uma pergunta que eu sempre escuto. Betânia, mas qual que é o investimento mínimo que eu preciso fazer para importar da China? Né? Qual que é o mínimo que eu preciso importar? Eu quero importar o mínimo possível, testar o fornecedor. E claro, o ideal é isso mesmo, que você comece com uma quantidade menor e vá aumentando aos poucos, mas essa menor ela tem que ser também uma quantidade que é viável, né? Não adianta você importar um produto que fica muito caro, que não vale a pena. Então, beleza. Não tem um número mágico, não tem um número único para todos os produtos. Cada produto é um caso, né? Cada produto, cada projeto de importação é um caso específico, né? Então, assim, eu posso trazer aqui para vocês alguns números gerais, baseado aí na minha experiência, que eu já trabalhei em centenas de projetos e tal, mas você precisa fazer a simulação de custo ali para o seu projeto, né? Naquela etapa que eu falei da simulação de custo, e ali você vai colocar todos os custos e vai chegar no custo do produto. E aí você vai definir, olha, eu quero que o produto para mim chegue a tanto. E aí você vai fazendo o cálculo reverso e vendo qual que é a quantidade mínima ali que você precisa investir para conseguir fazer todo o rateio e tal do frete para chegar naquele seu preço, seu investimento esperado. Mas aí vamos lá então. Na importação de despacho comum, normalmente eu vejo as pessoas comprando aí a partir de 30 a 50 mil de investimento total, né? Então, assim, considerando todos os custos da importação, no mínimo aí 30 a 50 mil de investimento total. Claro que depende muito da natureza do produto. Se você está importando, por exemplo, igual eu já falei aqui hoje, motosserra é um produto mais caro, às vezes custa $40, 30, 50 dólares na China, uma unidade, né? Então, é claro que ela vai exigir um investimento maior do que se você estiver importando, por exemplo, um fone de ouvido desses aqui padrão, com fio e tal, produto pequenininho, que custa menos, talvez $1 na China. Então, isso depende muito do produto, né? Mas na importação de despacho comum, eu vejo muita gente aí trabalhando a partir desse valor aí. Quanto mais, melhor, né? Então, assim, quanto maior o investimento, o custo unitário do produto tende a diminuir. Então, tende a ficar mais barato. Então, o ideal é esse, que você encontre aí a quantidade que dá para fazer um bom equilíbrio aí. O que acontece? Na importação, despacho comum, nós temos alguns custos fixos. O que é um custo fixo? É um custo que você pode comprar mais quantidade ou menos quantidade e você vai continuar pagando aquele mesmo custo. Então, por exemplo, se você tem um escritório, né, e, por exemplo, você tem uma clínica de pilates, aí você aluga aquela sala de pilates. O aluguel é um custo fixo, porque se você atender um aluno ou 5 alunos no dia naquela sala, você vai pagar o mesmo tanto de aluguel. Então, isso é um custo fixo. E aí a gente tem alguns custos fixos na importação também. Então, por exemplo, um custo fixo importante é um custo da armazenagem no porto, né? Quando o produto ele chega no Brasil, ele precisa ficar armazenado ali até a Receita fazer o desembaraço aduaneiro, a fiscalização e o seu despachante finalizar o desembaraço aduaneiro.
Então, você precisa pagar por isso. Vou falar pra vocês que é super fixo, tipo, não muda? Não. Só que assim, talvez se você colocar 1 metro cúbico, você vai pagar X. Se você colocar 10 metros cúbicos, você vai pagar 2X. Ou seja, você multiplicou por 10 a quantidade de produto, de espaço ocupado, mas a armazenagem só duplicou. Digamos, é um exemplo hipotético só para vocês terem uma ideia. Então, é um custo quase que fixo. Então, quanto mais você for importando, você vai conseguindo, quando você divide esse custo total pelo número de produtos que você está importando, pelas unidades, vai ficando cada vez mais barato. Então, imagina que a gente tem um custo fixo aí, por exemplo, de armazenagem. Tem um outro também, que é o despachante aduaneiro. O despachante aduaneiro, ele cobra pelo serviço deles. Normalmente, aí eu vejo no mercado R$1.500, R$2.000, mas varia, né? Se for muitos produtos, muito complexo, você vai cobrar mais, ou talvez pode estar um preço melhor, enfim. Mas vamos pôr aí que é R$2.000. Então, o que acontece? Por um despachante aduaneiro, quando ele está fazendo o desembaraço aduaneiro da sua carga, para ele não importa muito se você está trazendo 10 mil ou 100 mil reais, porque o trabalho dele é o mesmo, ele vai ter que registrar a declaração de importação do mesmo jeito, fazer a classificação, emitir nota e tal, tudo do mesmo jeito. Então, o trabalho dele não vai mudar tanto. Então, ele também cobra um custo fixo por processo e não pelo investimento. E tem alguns outros, né? Mas esses são aí os principais. Então, o que acontece? Você precisa trazer uma quantidade de produto que, quando você divide esse custo fixo pela quantidade total, vai valer a pena. Então, suponha que a gente tenha um custo fixo aí de R$7.000, né? Se você estiver trazendo 10 produtos, quer dizer que cada produto vai ter um custo fixo de R$700. Né? Se você estiver trazendo 100, cada produto vai ter um custo fixo aí, quando a gente ratear, de 70. Agora, se você estiver trazendo 1.000, R$7. Então, a ideia é essa, que você consiga diluir isso aí. E, resumindo, normalmente a gente vê que vale a pena a partir de 50, 30, 50, porque esses custos fixos aí, eles giram em torno aí de uns R$7.000, tá bom? Então, esse é o investimento mínimo para importação de despacho comum. A partir de 30 a 50 mil de investimento total. É claro, isso aqui de forma geral, né? Não estou dizendo que todo caso é assim. Você precisa analisar. Exige certificação e tal, precisa de muito mais. Vou trazer, por exemplo, cosmético, que tem que passar pela Anvisa, registro de empresa, produto. Não, precisa de muito mais. 100 mil, 200 mil, 500 mil. Então, tudo é uma análise caso a caso, que eu estou trazendo números gerais do mercado. E vamos falar da importação simplificada. Na importação simplificada, o que acontece? A gente consegue começar com investimento baixo, né? Então, assim, eu vejo muitos alunos e tal começando a partir de R$2.000 ou até R$5.000. De novo, aqui depende do tipo de produto que você estiver trazendo. Só que qual que é a grande questão aqui da simplificada? Ela é muito boa, né? Muito melhor, vou começar com investimento baixo, eu tenho menos risco e tal. Mas qual que é a questão? Na simplificada, você vai fazer o transporte aéreo de avião, que é muito mais caro. Então, você consegue começar com pouco, mas seu produto vai ficar mais caro. Pensa assim, que o quilo aqui na importação simplificada é, sei lá, $20, né? Então, você vai pagar para o frete $20 para cada quilo que você trouxer. Aqui no despacho comum, talvez o quilo vai sair $1, ou 50 centavos de dólar, ou $2. Então, é tipo assim, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes mais barato o frete. Então, no final das contas, o produto na simplificada ele acaba ficando um pouco mais caro. E um ponto importante, né? Quando a gente calcula aí o frete, você vai pagar o valor do produto, o frete, e depois os impostos, os tributos vão incidir em cima do frete também. Então, vai virando aquela bola de neve. Então, isso aqui é o que eu tinha para trazer para vocês sobre investimento mínimo, né? Vou colocar aqui também essa questão do imposto, que o frete aéreo mais caro, impostos incidem sobre o valor do frete também, né? Aqui é legal que não paga armazenagem, não precisa de despachante aduaneiro, que você não precisa, quem vai fazer todo o processo para você é a própria empresa courier,
né? Então, é bem simplificado. Outro ponto aqui que é legal colocar sobre despacho comum é sobre o container compartilhado. O container compartilhado, você paga por metro cúbico. Que aí fica em torno aí de, sei lá, $200. Estou colocando aqui uma cotação de agora, mas é claro que você precisa fazer uma cotação nesse momento. Você vai pagar $200 por metro cúbico. Então, pensa, só de frete aqui, se o dólar tiver, por exemplo, arredondando aí R$6, você vai pagar $1.200 por metro cúbico de carga. Então, isso aqui que vai compor aí o seu investimento total da importação através da modalidade de despacho comum. Então, beleza, vimos sobre investimento mínimo. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre tempo e prazos na importação. Esse é um ponto muito importante também, que muita gente quer saber. Quando a gente fala de tempo, a gente tem que combinar alguns tempos. Então, vamos lá. Quais são esses tempos? Então, o primeiro tempo que a gente tem é o tempo para a sua tomada de decisão. E pagamento do adiantamento. Então, o que acontece? Você está lá, você vai ter que fazer todo o processo que eu expliquei para vocês aqui de pré-importação, definir produto, buscar fornecedor, consultar NCM, simular custo, validar, pensar, decidir, analisar, conversar com seus sócios e tal. Então, tem esse tempo que você precisa levar ele em consideração. Normalmente, eu vejo aí o pessoal demora pelo menos uns 30 dias aqui. É claro que depende de você. Se você enrolar, eu já vi às vezes demora 6 meses para tomar uma decisão, pensar, agora eu tô sem tempo, não tenho capital, não vou pagar, enfim. Depende de você, mas esse é um tempo que é importante aí, que é o tempo até da pré-importação. Aí você fez o pagamento, a gente tem o tempo de produção, né, que a fábrica vai demorar para produzir aquele produto. Então, a gente pode colocar aí mais uns 30 dias, mais ou menos. É claro que isso varia, né? Que eu tô colocando números gerais. A fábrica pode pedir menos, pedir mais e tal, mas de forma geral aí é isso que eles pedem. E aí, beleza, o produto ficou pronto. Aí, o que a gente vai ter que fazer? Tempo para exportar o produto da China, né? O tempo para o produto sair de lá. Que pelo menos aí, coloquei uma semana, né? Então, vamos colocar aqui 7 dias. Aí depois o produto tempo para transporte internacional, que é o tempo que o produto fica ali no mar em si, que é 30 a 40 dias. Aí chega no Brasil, a gente precisa também fazer o despacho aduaneiro até chegar no desembaraço aduaneiro. Então a gente tem um tempo até chegar no desembaraço aduaneiro. E esse tempo aí é pelo menos aí umas 2 semanas, vamos colocar aqui 14 dias. Depois disso, o produto tem que chegar no seu depósito. Então, vamos colocar aqui uma semana, né? Aí, vamos colocar aqui 7 dias. Então, quando a gente soma isso aqui, vai dar quanto aqui, ó? 90, vamos arredondar aqui mais 30, 120, mais ou menos. Então, é mais ou menos, aqui ó, 60, né? 60 dias. Aí, somando aqui 7 mais 7 mais 14 dá 28, então vamos pôr mais 30. Então, 90, mais 30, 120. Então, é mais ou menos aí uns 120 dias na primeira importação. Né? Na primeira importação, você vai ter que demorar todo esse tempo aí para tomar a decisão, né? Aí depois, 4 meses. Nas seguintes, 90 dias, 3 meses. Né? Que é o quê? Deixa eu colocar aqui de pretinho, 13. Então, por quê? Você já não vai ter que tomar a decisão, você já vai ter o fornecedor, você vai repetir a ordem, então vai mais rápido. Mas o tempo aí é mais ou menos esse aqui. Né? E aí você tem que levar isso em consideração, porque não adianta você querer fazer um projeto de importação para o produto chegar aqui daqui 1 mês, 2, não vai chegar, tem um tempo aí, então você precisa fazer sempre com antecedência, mesmo que você não queira importar agora, você já pode começar a articular, aprender tudo isso, para quando você for fazer a importação de fato, você estar pronto para importar.
Então, beleza, a gente falou aqui do tempo e prazo na importação, só que aqui a gente está falando na importação despacho comum. E aí, eu quero agora falar para vocês do mesmo raciocínio, mas aqui agora para importação simplificada. E aí, na importação simplificada, eu vou até copiar essa tabelinha aqui para a gente ver o que é simplificada, né? Até para dar uma para vocês terem uma noção da diferença. Então, isso aqui a gente pode excluir. E aí, beleza, tem o seu tempo de tomada de decisão. Aí vai depender de você, né? Tipo assim, eu vou colocar 30, mas eu não sei se é 30. Depende, vai tomar a decisão em 4, 5 dias. Eu acho que dá para você aqui fazer isso, né? Conhecendo o processo de importação e tal, você consegue fazer isso assim, eu acho que até uns 7 dias, mais ou menos, dá tempo de você fazer isso. E fazer o pagamento, né? Que você precisa encontrar aí uma corretora de câmbio e tal. E aí você faz o pagamento. Normalmente aqui, a fábrica depende, né? Quando você faz a importação simplificada, ela já tem, às vezes, estoque. Porque você não está comprando um container de cadeira, né? Você está comprando, sei lá, 50 cabos, 50 fones, ela já tem ali. Então, depende dela. Às vezes, uns 3 dias depois, ela já consegue despachar isso por você. E aí, a gente tem o tempo de transporte, né? Aéreo, que aqui a gente vai usar as empresas courier. E aí, além disso, tem também o tempo de desembaraço aduaneiro, que ela vai te cobrar aí, né, para você pagar os impostos e tal, mais transporte no Brasil. É um processo só, que vai ser feito todo pela empresa courier. E aí, é mais ou menos de 7 a 10 dias ela faz esse processo inteiro, né? Tem também aqui, ó, coleta na China. Ela vai lá na fábrica, ela busca o produto lá, aí ela faz o transporte aéreo, aí chegando no Brasil, ela cobra os impostos de você e pronto. Entrega aí no seu endereço. É mais ou menos isso aqui. Então, o que a gente vê aqui? É mais ou menos, vamos ver aqui, ó, 10, 14, 24, 25, 26, 27. Então, 27 dias. Eu vou colocar aqui mais ou menos, normalmente, vou usar aqui o mesmo estilo, né? Na primeira importação, nas seguintes. Então, na primeira importação, você vai gastar em torno de 21 dias, mais ou menos. E na seguinte, você vai gastar em torno de 14 dias, mais ou menos. Então, é muito rápido, né? Olha só, 21 dias e 14. Com 3 semanas, o produto chega para você. 2 semanas. Então, é um giro muito alto, né? Você vende aquele produto, você já pega o lucro, você vai e investe de novo e tal. Que é diferente daqui. Então, essa é uma vantagem da simplificada. É mais caro, mas você chega com um produto muito mais rápido para você. Então, esse aqui foi um resuminho de... Deixa eu pôr assim. Tempos e prazos na importação, despacho comum. Tempos e prazos na importação simplificada. Beleza, Betânia. Agora vamos para a próxima etapa, que é muito importante a gente falar aqui na aula, né? A próxima etapa da aula, que é sobre pagamento. Como que é feito o pagamento aí na importação? O que é importante falar sobre pagamento? Primeiro, qual que é a forma de pagamento? Qual que eu indico para vocês? Que vocês usem a forma de pagamento TT, que é a Telegraphic Transfer. Transferência telegráfica aí em bom português. Né? Então, o que é isso, Betânia? Eu não entendo, não conheço isso não. É basicamente o TED, o DOC, para transação internacional. Né? Então, a gente não vai fazer um TED, agora a gente faz PIX, né, e tal, mas é aquilo, você coloca agência, conta, alguns dados aí, porque é um banco, está fazendo uma transação internacional, então tem que, né, ter os dados lá e tal. E pronto, você faz esse pagamento. É uma transferência internacional, basicamente. Transferência internacional. E aí, como que você faz isso? Na minha conta, tem como sair da minha conta? Não, você precisa passar aí por empresas que operam no mercado de câmbio. E aí, o que você vai fazer? Você paga em real para a corretora de câmbio, para o banco, e ele envia em dólar.
Então, o pagamento é feito em dólar, né? Em dólares americanos. Por isso que a gente fala USD, que é United States Dollars. Né? Não é o dólar da Austrália, não é o dólar do Canadá. Então é errado falar, vou pagar em... anotar lá, né? No invoice só dólar, tá errado. Tem que ter escrito USD. É claro que no dia a dia tudo bem. Coloquialmente a gente pode falar só dólar, mas lá tem que ser dólar americano, que é o que a gente usa. É claro que tem também, posso pagar em euro e tal, mas o padrão, 99% das importações é isso aqui. Vai pagar em dólar, você não vai pagar na moeda da China, o dinheiro sai da sua conta em real. E aí, quem é que vai fazer esse pagamento lá? A gente tem aqui as corretoras de câmbio que vão te ajudar aí nesse processo de fazer o pagamento, ou bancos. Né? Então, você fala com o seu banco, eu sou do banco Itaú. Fala, Itaú, o seu gerente, eu quero mandar 20 mil dólares para a China. Aí ele vai te falar, me manda um invoice e tal, e ele vai fazer a operação para você, o seu gerente do banco, ou então a corretora de câmbio, você vai entrar em contato com ela, ela vai fazer o pagamento para você. E aí é muito importante que tanto o banco quanto a corretora de câmbio, eles sejam habilitados pelo Banco Central. Você não vai fazer pagamento com qualquer um. Eu pago para você. Não, você tem que pegar uma instituição financeira que seja habilitado pelo Banco Central, né, que é do governo, para operar no mercado de câmbio. E ela vai fazer isso aí, ela é um intermediário. Você entrega para ela em real, ela entrega lá em dólar. Basicamente é isso. Mas e aí, Betânia, quais são as condições de pagamento? Então, o que acontece aqui na condição de pagamento? Depende da fábrica, né? Mas o que a gente vê na maioria dos casos aí? 99,9999, 100% adiantado. Você vai pagar 100% da carga antes dela sair da China. Sendo que desses 30% antes da fábrica começar a produzir, né? Então, antes da produção, e 70% quando a carga fica pronta. Então, o que acontece? Você fala assim com a fábrica, eu vou querer comprar mesmo, eu vou comprar 20 mil dólares, isso aqui, essa quantidade e tal. Aí você tem que pagar para ela 30% adiantado, que é aí 6 mil dólares, né? E aí, 2 vezes 3, isso, 6 mil dólares. Aí ela vai produzir para você. Assim que ela produzir, ela vai falar, tá pronta, pode pagar o resto e coletar. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer a inspeção da qualidade da carga, vai mandar um inspetor lá de uma empresa confiável sua, terceira na China, para verificar a carga. Estando tudo ok, você fala, beleza, eu vou pagar. Não tá ok? Você fala, esse produto aqui tá com ferrugem, isso aqui tá errado. Fala com a carga, fala com a fábrica, corrige isso aqui, que assim que você corrigir, eu faço pagamento. Aí, beleza. Você pagou 100% adiantado, 30% antes da produção, e 70% da carga fica pronta antes de sair da fábrica. E aí, gente, é isso, com certeza não, depende, a fábrica pode te cobrar, por exemplo, eu já vi alguns casos cobrar 20 antecipado, 80 depois, muito difícil. E vejo também com frequência 50-50, ela te cobra 50 antes, 50 depois, principalmente quando tem marca própria, tem que fazer embalagem, tem que fazer várias coisas, então acontece também. E aí, olha só, o pagamento, isso aqui é o pagamento da carga, né? Que eu tô falando do pagamento da carga em si. E a gente tem também o pagamento das demais despesas, vamos colocar assim, né? Que é tributos, frete, etc. Normalmente a gente vai trabalhar com um frete que ele vai ser collect, que é no momento da coleta, que vai ser aqui no Brasil que você vai pagar. E aí você paga quando a carga chega no porto no Brasil. Digamos assim, em resumo, a gente pode falar assim, você paga 30% quando a fábrica começa a produzir, aí ela vai produzir, aí você paga 70% quando a carga fica pronta, essa carga ela é embarcada para o Brasil. Quando chega no Brasil, aí você precisa pagar todos os impostos, precisa pagar o valor do frete, do seguro e tal, e aí você recebe a carga depois. Então, o que a gente pode ver aqui? 100% é pago antes, né? 100% é pago antes do produto chegar no seu depósito.
E que é uma situação diferente, às vezes, do que você tem com seu fornecedor no Brasil. Às vezes, aqui no Brasil, você consegue negociar com o seu fornecedor 30, 60 e 90. Então, você recebe a carga, 30 dias depois você começa a pagar, né? E quando a gente fala de importação da China, você paga antes de receber a carga. Você paga 3 meses antes, 2 meses antes, 1 mês antes. Enfim, então, é isso que você tem que colocar aí na ponta do lápis e ver, fazer um bom planejamento do fluxo de caixa. Quanto de dinheiro você tem que ter. E outra coisa, margem de lucro com produto importado tem que compensar. Não adianta você falar, vou importar. Não, não é assim que funciona. Faz as contas, vê, olha só, tá me dando uma economia aqui de 50%. Então, faz sentido eu adiantar esse valor e pagar antecipado. Né? Então, tudo isso é uma decisão sua aí, você tem que olhar para os números, para os cálculos. Por isso que eu falo que a importação, ela tem ali 50% de sucesso baseado apenas na pré-importação bem feita. Então, faça isso muito bem feito. Ah, Betânia, mas eu tô achando muito complicado esse negócio de pagamento, tem que pagar tudo antes, então não vale a pena importar? Claro que vale. Tanto é que as grandes empresas estão todas importando, cada vez mais empresas estão importando, apesar de ser uma porcentagem muito pequena. Não sei se você sabe, hoje, menos de 1% das empresas no Brasil importam. Então, são poucas empresas que estão aproveitando essa oportunidade. Mas a gente vê cada vez mais empresas importando, assim, tem essa tendência e a gente sabe que os produtos na China são mais baratos. Então, vale a pena importar sim, mas depende, né? Você precisa fazer os cálculos, seguir tudo isso que eu tô fazendo aqui, falando para vocês aqui, se aprofundar para ver sobre essa viabilidade. Beleza, então agora vamos para a próxima parte da aula, que é para a gente falar sobre os pré-requisitos para começar a importar. Né? Então, vou falar aqui, se você vai fazer uma importação de despacho comum, quais são os pré-requisitos que eu tenho que ter na minha empresa para começar a importar? Primeira coisa, um CNPJ ativo. Você precisa ter um CNPJ se você está importando aí com o objetivo de revender. Pelo CPF não pode. Então, tem um CNPJ ativo. E aí, Betânia, eu tenho que ter o KNAI de importação, eu tenho que mudar meu contrato social e tal. Não precisa. A importação é um processo que você está comprando mercadorias. Então, por exemplo, se o seu KNAI é de venda no varejo de, sei lá, ferramentas, ou venda no atacado de ferramentas, essa é a atividade principal. Aí você pode importar essa ferramenta de fora, ou você pode comprar essa ferramenta de um distribuidor no Brasil, de um fabricante, de um importador. Então, não precisa mudar o KNAI, nada. Você precisa ter um CNPJ e a importação, o ideal é que ela seja relacionada ao seu KNAI ali principal, sua atividade. O meu KNAI aqui é de papelaria, então você está importando produtos de papelaria, então não precisa. Mas o que eu preciso então para importar? Você precisa ter o CNPJ ativo, você precisa ter o capital, já falei com vocês, tem que ter o dinheiro antecipado. Então você tem que ver aí como que você vai conseguir esse capital. Tem também algumas opções de empréstimo, por exemplo, o Fininv, você pode consultar com o seu banco, ver qual que é o limite aí que eles liberam para você e tal. E você precisa ter também o radar Siscomex. O que é isso? É uma habilitação que você precisa fazer aí para o seu CNPJ para meio que abrir o sistema para ele lá no cadastro que existe de empresas importadoras. É muito fácil de ser feito. Existem várias categorias de habilitação no radar. A primeira habilitação é muito fácil, que é que o governo libera para você importar $50 mil de valor aduaneiro, ou seja, mercadoria, frete mais seguro, todas essas somatórias aqui tem que dar até $50 mil a cada 6 meses. Se você quiser mais limite, aí vai ficando mais difícil, tem que provar, tem que mandar documentação e tal. Mas para começar, comece aí com o radar Siscomex de $50 mil por semestre, e aí você faz essa habilitação pela internet. Qual que é o pré-requisito que precisa ter? Você precisa ter aquele certificado digital. Talvez você já até tenha, né? Eu, pelo menos, tenho que ter, porque eu preciso mandar isso para o meu contador. Então, você já tem esse certificado digital do seu CPF. Você que é o responsável legal da empresa, você tem que ter esse certificado digital. E esse certificado digital que vai ser usado lá. Então, é só você ir lá, radar Siscomex, habilitar a minha empresa, fazer o login lá. É assim, coisa de 1 minuto você já tem o radar Siscomex. Então, isso é muito fácil de ser feito.
E aí você vai ter essa habilitação para importar. Esse aqui a gente brinca que é o CNH do importador, né? É a carteira dele ali de motorista, é a carteira de importador que ele pode importar. Tendo isso, já pode importar aí pela sua empresa. E também é importante que você tenha um despachante aduaneiro para te ajudar em todo esse processo, fazer a consultoria, fazer o desembaraço para você. E um outro profissional também que é muito legal, é muito importante, é o agente de cargas, que vai fazer o transporte para você, que você pode, inclusive, pedir recomendação do seu despachante aduaneiro. Com certeza ele tem parceiros aí. Então, eu até vou colocar aqui o agente de cargas junto com o despachante aduaneiro, porque ele que pode te ajudar, te apresentar aí o agente de cargas. Então, esses são os pré-requisitos para você que quer importar através da importação do despacho comum. Ter um CNPJ ativo, ter o capital, o dinheiro para fazer a importação, ter o radar Siscomex habilitado e ter um despachante aduaneiro. Pronto, você está pronto para começar a importar da China. E aí, vamos então para a simplificada. Na simplificada, como o próprio nome já diz, os pré-requisitos são um pouco mais simples, né? São um pouco menos exigentes, digamos assim. Então, o que você precisa ter? CNPJ ativo e capital. Não precisa ter radar Siscomex habilitado, não precisa de despachante aduaneiro. Você precisa ter no dinheiro e capital, pronto, você já pode começar a importar. Então, é muito simples. Gente, eu queria, inclusive, falar um pouquinho aqui agora sobre uma questão de terminologia. Muita gente fala assim, então a importação de despacho comum, ela é formal, não é? Muita gente chama essa importação de despacho comum de formal. E a importação simplificada de simplificado. Então, importação formal versus simplificada. Só que eu quero fazer aqui uma observação importante para vocês. O que acontece? As duas importações, elas são formais. Tanto a despacho comum quanto simplificada. Por quê? Ambas são legais, são legalizadas pela Receita Federal. Então, elas são formalizadas. Informal é você importar pelo seu CPF, não é? Se você importa pelo seu CPF, é uma importação informal, porque ela não é legalizada. Você não pode importar pelo seu CPF com o objetivo de revender. Então, uma importação informal, ela é aquela que você faz pelo seu CPF, por exemplo. É um exemplo de importação informal. Então, só fiz essa observação aqui, por uma questão de nomenclatura, né? Por isso que eu chamo de despacho comum e simplificado. As duas são formais, só que o processo de despacho, que é o nome dado a esse processo aí, que termina aí com o desembaraço aduaneiro. O desembaraço aduaneiro é tipo assim, desembolou tudo, desembaraçou, tá pronta a carga, tá liberada. Só que antes da carga estar liberada, que é isso, desembaraçar, né? Tipo, pegar o nó assim, o despacho aduaneiro é um nó, que o despachante vai desfazendo um nó, até que desembaraçou o nó. E aí existe esse processo que é o despacho, né? Que é pagar os impostos, registrar a declaração de importação, o fiscal, se ele for fiscalizar ou não, canal, vermelho, verde, blá, blá, blá. Tudo isso é um processo. E aí existe um processo comum, que é o que a gente fala no despacho comum, e existe um processo simplificado, que o despacho é simplificado, que é na importação simplificada. Então é isso. Agora eu quero falar da última parte da aula, que é sobre os 4 blocos de custo na importação. Isso aqui é um conhecimento muito importante de você ter, até para você colocar lá na sua planilha de simulação de custo. Então vamos falar dos 4 blocos. Quais são eles? O primeiro bloco é o valor da mercadoria no local de destino. Esse é o termo que a galera usa ali, que é o valor da mercadoria no local de destino. VMLD. Ou alguns chamam também do preço ou preço CIF. Incluso aqui, nesse primeiro bloco aqui, é o valor da mercadoria, que a gente chama aí de preço FOB da mercadoria. O que é preço FOB, Betânia? É basicamente o preço do produto dentro do navio lá na China. Tipo, pagou transporte, pagou o produto em si para a fábrica, pagou o transporte do produto da fábrica até o porto, chegou no porto, pagou todas as taxas, o produto está lá prontinho, já dentro do navio, pronto para o navio zarpar. Então, esse é o preço FOB da mercadoria. Então, ele está aqui dentro desse primeiro bloco aí, que é o VLMD.
Então, vamos lá. Preço FOB da mercadoria. O segundo bloco, frete internacional, que é esse frete marítimo, né, da China para o Brasil, por exemplo. Depois a gente tem o seguro internacional e a gente tem também a capatazia. O que é capatazia? É assim, quando o produto, a carga, ele chega ali no porto, ela tem que ter assim, aquela movimentação da carga no porto, que guindaste, não sei o que, tem uma taxa, chama capatazia. Então, esse é o primeiro bloco de custo, que é o valor da mercadoria no local de destino. Então, acabou de chegar no porto, tá ali. Beleza, agora vamos falar do segundo bloco que a gente tem, que são os impostos ou tributos. O nome verdadeiro é tributos, né? Porque o tributo, ele engloba impostos, engloba taxas, engloba tudo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui impostos, porque é o nome mais comum que todo mundo chama, né? Então, vamos lá. Impostos. Quais são os impostos, Betânia, que eu vou pagar? Aqui a gente tem dois blocos de impostos. A gente tem impostos federais e a gente tem também impostos estaduais. Quais são os federais, Betânia? Imposto de importação, IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado, PIS e COFINS. Esses são os impostos aí que a gente paga na importação e que a gente paga aí no... Isso que eu vou até colocar aqui, ó. Despacho. Então, é importante fazer aí essa diferenciação, depois eu vou falar da outra. Então, esses quatro aqui são os 4 impostos federais. E a gente tem também um imposto estadual. Então, vamos colocar aqui, ó, federais. E aqui a gente tem também os estaduais, que no caso é um só, né? Então, vou colocar aqui, ó, 5, 6, 7, 8 e 9, que é o imposto estadual. Esse também é um imposto que você precisa pagar. E aí, vamos falar um pouquinho mais sobre cada um dos impostos, né? O que acontece? Esses impostos aqui, eles... por exemplo, o IPI, ele em si... Então tá, vamos lá. A gente pagou isso aqui, preço FOB, frete, seguro, capatazia. O imposto de importação, ele vai incidir sobre tudo isso aqui, sobre o valor total do somatório desses 4. Né? O PIS, COFINS também, ele incide sobre o preço CIF. Já o IPI, ele incide sobre o valor do preço CIF mais o imposto de importação. Né? Então, você precisa descobrir aí quais são as porcentagens, a alíquota de cada imposto e fazer esse cálculo, levando em consideração a base de cálculo desses tributos, né? E aí você chegou nesse valor. Já o ICMS, ele tem como base de cálculo tudo isso aqui somado mais o próprio ICMS. Então, você precisa aí incluir o ICMS no cálculo geral, assim, né? Você coloca ele dentro da própria base. Mas, Betânia, quanto que eu descubro que é o ICMS do meu estado? Então, você precisa consultar aí, pode perguntar para o seu contador, para o despachante aduaneiro, para ver qual que é o ICMS aí para o seu estado. Aí, além disso, qual que é o imposto de importação, IPI, PIS e COFINS? Isso aqui vai ser definido de acordo com a NCM do produto, né? Então, você precisa pegar lá a NCM que você definiu na pré-importação e consultar no site da Receita Federal, que já vai ter lá todos esses valores aqui. Então, a gente chegou no segundo bloco de custo. Agora, a gente vai para o terceiro bloco de custo, que são as despesas aduaneiras e despesas gerais. Aqui a gente tem várias despesas. Eu não vou enumerar todas aqui, porque você precisa fazer isso aí com o seu despachante e com o agente de cargas, porque de acordo com a negociação que eles têm e tal. Mas o que eu posso dizer disso aqui de forma geral? Assim, vou colocar algumas. Armazenagem é uma despesa. A outra despesa que você vai ter aqui, adicional de frete aí da Marinha Mercante. Você vai ter também aqui a taxa Siscomex, que é uma taxa que você precisa passar. Esse adicional de frete Marinha Mercante é 25% do valor do frete, que é uma taxa aí que você tem que pagar para o governo. Taxa Siscomex.
Aí tem outras taxas que aí você precisa ver com o seu agente de cargas o que ele vai cobrar. Então, desconsolidação, emissão de BL, que é emissão de documento, e etc, etc, etc. Se tiver certificação, vai ser aqui. Enfim, aí esse aqui não tem como eu descrever aqui, porque vai depender muito da natureza e tal. Deixa eu tirar o negrito. Isso. E tem uma outra aqui também, que é legal de colocar, que é o transporte interno, né? Então, o produto chegou no Porto de Santos, seu depósito é em Franca, tem um frete aí. Chegou no Porto de Vitória e vai para Franca, é um frete bem maior. Então, você precisa levar isso em consideração. E aí, agora a gente vai para o último bloco. Eu já falei do primeiro bloco, do segundo, do terceiro, e a gente vai para o último, que é o bloco de consultoria. Então, o que vai entrar aqui? O valor do despachante aduaneiro, vai entrar aqui o valor da inspeção de qualidade, da auditoria de fábrica que você pagou na China. Se você tiver contratado alguma empresa para te auxiliar aqui, né, no processo e tal, escritório de compras, vai entrar aqui, né? Então, outros valores que você gastou. Então, tudo isso. Uma outra despesa aqui que é importante a gente colocar também é a despesa bancária, né? Para contrato de câmbio e tal. Então, tudo isso você vai colocando aqui. Se tiver mais, você vai adicionando. Então, esses são os 4 blocos de custo aí que a gente tem na importação. É isso aí. Eu posso até colocar aqui mais resumido, mas... Então, você precisa ter essa ideia de como que é tributada uma importação, quais são esses tributos, quais são as despesas quando chega aqui. Não adianta você achar, porque o produto na China custa $5, dólar R$6, chega para mim a R$30. Não. O preço que você paga para a fábrica é só essa linha aqui, você precisa considerar todo o resto aqui, que também são custos que vão impactar aí no seu custo final. Isso aqui é para despacho comum. Vamos falar agora como que os 4 blocos aí para quando a gente tem uma importação simplificada. Quais são esses 4 blocos que a gente tem aí para a simplificada? Então, eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Os 4 blocos que a gente vai ter numa importação simplificada são esses aqui. Taxa administrativa. Pronto. Então, na simplificada, você vai ter o preço da mercadoria. Na verdade, que normalmente vai ser o preço ex-works, porque a empresa... É só o preço de fábrica. O que é preço XW? É o preço de fábrica mesmo, lá. A carga fica lá na fábrica para você coletar. Por quê? A empresa courier, ela já faz a coleta. E aí, a empresa courier, você vai pagar para ela o valor do frete mais o seguro, né? Tudo isso aqui é pago para a empresa courier. E aí, você vai pagar 2 tributos. ICMS federal, e de imposto federal, você vai pagar o imposto de importação e de imposto estadual, você vai pagar o ICMS. E aí, qual que é a alíquota aqui, Betânia? É pelo ICM? Não. Essa alíquota aqui é uma alíquota única de 60%. Ao invés de você pagar aqueles 4 impostos, você vai pagar um só. Então é mais barato? Não. Porque essa alíquota aqui, ela tá lá em cima, em 60%. Lá na importação de despacho comum, a alíquota ela é definida de acordo com o NCM, às vezes, por exemplo, o somatório ali das 4 vai dar, sei lá, 35%, 40%, pode ser 50%, 55%, muito dificilmente chegar a 60%. Aqui não, você já vai pagar lá no teto, 60%. E aí, o que você vai pagar então? Você vai pagar para a fábrica, normalmente você paga aqui para a fábrica já o preço da mercadoria mais o frete, né? Você pede ela para cotar para você lá com a DHL, por exemplo. Aí pode adicionar o seguro, que é opcional, mas eu indico que adicione. Aí depois, quando chegar no Brasil, você vai pagar isso aqui
essas três aqui, ó, que é os tributos e a taxa administrativa para a empresa courier. E aí pode ser que nesse momento que você, quando você fizer o pagamento, é claro, você vai ter que fazer uma transferência internacional, você vai ter que pagar ali uma taxa também, e você pode colocar aqui. É claro que isso aqui vai ser muito pequeno, não vai ser tão importante aqui, até porque o valor que você vai estar enviando é baixo, mas você pode deixar aqui. Então, esse aqui são os blocos de custo aí que a gente tem na importação simplificada. Você, às vezes, pode ser que tenha também o custo de amostra, né? Você pode colocar aqui. Né? Se você comprou a amostra, você vai ter que colocar aqui. E aqui também, né? Você pode colocar aqui como consultoria, talvez. / outros custos, né? E aí você pode colocar aqui também o custo da amostra. Esses foram os blocos de custo aí na simplificada. Muito obrigada a você que assistiu até o final. Estou vendo que você está realmente muito comprometido para fazer a sua importação da China. Nessa aula a gente viu aí tudo o que é mais importante para você saber de como funciona a importação para você começar a importar aí e ter lucro com a importação da China. Me conta aqui nos comentários se você gostou dessa aula, se foi útil para você. Se tiver alguma dúvida a mais, quiser que eu explique algumas coisas aqui nas próximas aulas, já deixa a sua sugestão aqui como comentário. É claro, não esqueça do seu like, é muito importante para mim, que aí o YouTube entende que meu conteúdo é relevante, começa a distribuir para mais gente, isso me motiva a gravar cada vez mais aulas para vocês, sempre da melhor qualidade possível, totalmente gratuita. É nisso que eu acredito. Conteúdos de altíssima qualidade disponível para você, te ajudando aí a tomar decisão na sua importação. Lembra também que eu tenho um Instagram, então se você ainda não me segue por lá, corre lá, já passa a me seguir. Eu posto conteúdo todos os dias nos stories, no feed. Manda uma mensagem para mim, me conta o produto que você quer importar, me manda a sua pergunta na caixinha. E é isso. Vejo você na próxima aula. Xie xie, zaijian, tchau!